Fala, Creators! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Influentcast e hoje estou recebendo aqui esse amigo, esse cara sensacional que é empreendedor serial, é artista, tem muitas facetas. Com vocês, Arthur Aguiar. Obrigado. Estar aqui no podcast com você, vamos bater esse papo. Espero que alguma coisa que eu fale aqui ajude alguém que está assistindo aí. Cara, só o que a gente conversou aqui nos bastidores já tem muita coisa aqui que a galera vai aprender sobre o mundo da influência, o mundo dos negócios, que com certeza você pode ensinar. Mas vamos começar do começo. Tá. De onde é que tudo isso começou? De onde é que começou sua trajetória, realmente sua carreira? Tá. Onde foi sua base? Na verdade, eu acho que a vida ela foi me preparando mesmo para esse momento, assim, né? Eu acho que a natação, que foi, né, minha primeira carreira, vamos dizer assim, né? Eu acho que me preparou na parte de disciplina, foco, resiliência, né? Eu fui atleta de natação há muitos anos. Eu acho que isso foi minha grande base, assim, a natação. Depois da natação, comecei a estudar teatro, e aí o teatro foi onde desabrochou essa criatividade, esse senso de improviso, essa coisa mais dinâmica, vamos dizer assim. A natação, você é muito aqui assim, né? Você só presta atenção em você, o olhar é mais fechado. Ó. Eu acho que a arte, de uma maneira geral, ela começou a abrir o meu olhar para fora e eu comecei a me tornar uma pessoa mais observadora, tá? E aí, eu acho que a minha trajetória dentro do teatro, da televisão e tudo mais, e coisas que foram acontecendo na minha vida, fizeram com que eu começasse a olhar para um outro lado, que era o lado de empreender, quando eu entendi que muitas portas dentro desse mercado estavam se fechando para mim por conta de coisas da minha vida pessoal. Quando eu entendi isso, eu falei, bom, tá, o que eu vou poder fazer? Porque não tem como forçar a porta a abrir. E aí eu entendi que, já que a porta estava fechada e eu não estava disposto a esperar essa porta abrir, eu decidi que eu ia fazer a porta. E aí foi quando eu comecei a olhar para esse lado. Mas, olhando para minha trajetória de vida, eu entendo que, na verdade, eu sempre empreendi. Porque quando eu fui na Xuxa, por exemplo, pedir o patrocínio para ela, ali eu estava empreendendo. Então, e essa é uma história bem interessante, né? E quando a gente conversou, você falando de como aconteceu que sua mãe não estava acreditando muito e você queria ir lá, e acabou que foi exatamente. Na Xuxa. E aí eu fui lá, consegui o patrocínio com ela, então essa é uma história que eu já contei mil vezes. A galera já sabe. Quando eu começo a contar, a galera fala, pô, de novo ele vai falar da Xuxa. Vai falar da Xuxa de novo. Mas enfim, ali eu acho que já era a primeira vez. Eu conto na minha palestra que meu primeiro acordo comercial foi com a Xuxa, quando eu tinha 10 anos. Então ali foi o meu primeiro contrato, foi a primeira negociação, vamos dizer assim, né? Foi ali eu já estava empreendendo em mim. Quando eu paro de nadar e eu começo a estudar teatro, eu também estava empreendendo em mim, porque ninguém acreditava. Era como se... A natação era como se fosse o CLT, tá? Sim. Porque ali era uma coisa mais certinha, eu já tinha uma carreira estruturada, já vinha desde pequeno e tudo mais. Aí quando você chega para tua família e fala, ó, não vou mais nadar, agora eu vou começar a estudar teatro, ou seja, vou empreender em mim, vou apostar no meu sonho, vou fazer o que eu acredito agora, tu não fala, pô, você é maluco, vai largar um negócio que é sólido para algo que você nunca fez, não conhece ninguém, não sabe como faz, tá doido? Então eu vejo que na minha vida eu sempre estava empreendendo de alguma forma. E agora eu comecei a aprender de uma maneira, sei lá, vamos dizer, mais profissional. Sim. Vamos dizer, se for assim. Eu acho que quando você quebra a expectativa da família, digamos, eu larguei a faculdade, eu fiz engenharia de petróleo na faculdade federal. Engenharia, hoje estou na área de marketing, nada a ver do que foi proposto para mim lá atrás. E foi uma quebra muito grande,
Meus pais, eles criavam expectativa em cima de mim. Ah, vai passar no concurso, engenheiro de petróleo, passou na federal. E quando eu decidi, foi realmente um choque para todo mundo e saber lidar com isso. Eu acho que até para mim também saber lidar com isso. Com a frustração dos outros em cima de mim. Quando você decidiu também largar a natação, tipo a carreira que você estava indo para... Ah, vou fazer teatro agora. Também gerou essa frustração na sua família, em todo mundo que estava ao redor. Sim, ninguém apoiou, exatamente. Todo mundo falou que eu era maluco. Eu acho assim, acho engraçado isso, porque as pessoas, elas geralmente, as pessoas que estão à nossa volta, nossos pais, amigos, enfim, as pessoas que estão mais próximas da gente, elas geralmente criam o nosso caminho, a nossa história. Eles desenham na cabeça deles a história que a gente deveria percorrer, a história que a gente deveria viver. Eles desenham. Só que eles esquecem que quem desenha a nossa história, quem constrói a nossa história é Deus. E quem coloca dentro da gente aquele negócio que incomoda, aquela voz que fica na tua cabeça falando, não é isso, tem que fazer isso aqui, é Deus também. Então não adianta a gente ficar tentando se basear pelo que as pessoas querem que a gente faça. Não adianta a gente ficar tentando explicar para elas que o que elas querem que a gente faça não é o que queima dentro do nosso coração. Então, assim, em vez de a gente ficar tentando perder tempo, em vez de a gente ficar perdendo tempo tentando explicar para elas ou provar para elas que o nosso caminho é diferente do que elas imaginam, a gente tem que focar em fazer o negócio acontecer. Então, o meu pensamento quando eu parei de nadar e fui começar a estudar teatro não era tipo... eu tenho que mostrar para minha mãe e para o meu pai que isso aqui é de verdade. Eu tenho que provar para eles. Não. Como que eu faço para aprender isso aqui? Eles estão dizendo que não vai dar certo. Eles estão dizendo que eu não sei. E não sei mesmo. Nunca fiz. O que eu preciso fazer na prática para eu aprender isso aqui que eu nunca fiz? Quais são os lugares que eu preciso frequentar para eu conseguir estar na frequência de algo que eu quero conquistar? Quais são as pessoas que eu preciso conhecer para eu aprender com elas diariamente? Essas são as perguntas que você tem que fazer. E essa é a preocupação que você tem que ter. E não a preocupação em mostrar, ou provar, ou convencer as outras pessoas que não acreditam naquilo que está dentro de você, entendeu? Eu vejo que as pessoas perdem muito tempo nisso. Totalmente. E isso que você falou do seguir o que Deus manda no seu coração, quando a gente fala de vocação nada mais é do que a voz de Deus dentro de você. Só que realmente é muito difícil para as pessoas manterem uma persistência, uma resiliência e acreditar nessa tal voz que está dentro. É até ter a coragem de desistir. A coragem de desistir de algo que não faz mais sentido. Para você, digamos, você começou a natação, depois, não, eu quero outra coisa agora. E quem está ao seu redor frustra porque pensa que você tem que ter uma carreira contínua em uma só coisa. Mas às vezes não faz mais sentido. A vocação tá te chamando para outro lado. É que, na verdade, às vezes já se cumpriu o propósito daquilo. É o que eu tô te dizendo, ó. Quando eu olho para trás na minha vida, eu entendo que todas as fases, elas foram importantes para formar quem eu sou. Então, quando eu comecei a dizer, qual a importância da natação? Natação me deu determinação, foco, resiliência, como eu já disse. Me ensinou a trabalhar em equipe, por mais que a natação seja um esporte individual. Você está dentro de um clube. Você tem um revezamento, você precisa de outras pessoas. Então, te dá o senso de comunidade, pertencimento àquela comunidade. Então, a natação me ensinou muita coisa. Então, beleza, check, cumpriu isso aí. Eu precisava aprender isso. Aprendi. Vou fazer outra coisa agora. Aí, comecei a estudar teatro. E isso foi me desenvolvendo como pessoa. Eu era uma pessoa muito mais fechada, me abri muito mais. Ainda sou uma pessoa introspectiva, mas era muito mais. Então, abriu o meu olhar para fora. Eu era uma pessoa que a natação ela faz você ficar assim. Então, comecei a observar mais. Fiquei mais criativo. Fiquei mais interativo. Então, a arte, de uma maneira geral, ela também cumpriu o seu papel. Então, eu entendo que tudo foram ciclos para que me preparassem para o que eu estou vivendo hoje. Sim. Pode ser que em algum momento o que eu tenho que aprender nesse ciclo que eu estou vivendo aqui se encerre e eu vou fazer outra coisa. E tá tudo bem. Eu não perco tempo tentando provar para as pessoas ou mostrar para as pessoas que o que está dentro de mim é o que faz sentido. Eu não fico tentando mostrar para elas assim, tipo, cara, não, acredita no meu sonho, vamos comigo. Eu acho isso uma perda de tempo, sabe? Sim. Eu sempre... Eu acho que a gente tem que fazer as perguntas inteligentes. Perguntas inteligentes te dão caminhos
seguros, te dão caminhos inteligentes, te dão caminhos que vão te levar para onde você realmente quer. Por exemplo, você tá na rua, você tá perdido. Você não sabe, você quer ir para um lugar lá que você sabe. Por exemplo, aqui, quero vir pro podcast. Acabou a bateria do meu celular. Eu sei que é na Faria Lima. Não sei o número ainda, mas lembro que é alguma coisa próximo de falar qualquer número, 1000. Aí eu tô em qualquer lugar, a pergunta que eu tenho que fazer é como eu faço para chegar na Faria Lima? Qualquer coisa diferente disso não vai me trazer para Faria Lima. Se eu falar, cara, putz, minha bateria acabou, você sabe o que eu posso fazer? Tipo, se eu fizer qualquer outra pergunta, não vai me aproximar do meu objetivo. Então, as perguntas certas, elas são muito importantes. E a gente perde muito tempo ou questionando ou fazendo as perguntas erradas. Perguntas são mais importantes que respostas. Qual pergunta você acha que você tem na sua cabeça em que você já fez para alguém que direcionou você em um caminho certeiro? Ou que mudou alguma coisa? Consegue lembrar isso? Cara, uma pergunta... eu não sei a pergunta exata, assim, que eu já fiz, mas eu sou um cara que pergunto muito. Aí voltando um pouco, por exemplo, quando eu comecei a estudar teatro, que eu não tinha dinheiro e tudo mais, e minha família não me apoiava, eu comecei a estudar teatro, mas eu queria fazer televisão. Mas eu não tinha dinheiro também para poder fazer curso de TV, interpretação para TV. Aí o que eu entendi? Eu falei, bom, aí eu descobri que tinha figuração, que até então eu não sabia que existia isso. Descobri que existia figuração. E aí eu pensei, bom, e descobri que a figuração pagava, você recebia para estar fazendo lá a figuração. Falei, bom, a figuração vai ser uma oportunidade, olha como é que funciona na minha cabeça, vai ser uma oportunidade de eu estar no ambiente que eu desejo estar, não ainda da maneira como eu gostaria, mas eu já vou estar no ambiente podendo observar como que aquilo funciona. E ainda vou receber por isso. Então eu fiz uma inscrição lá numa agência de figuração e comecei a fazer figuração na Malhação. E a minha história com a Malhação é muito interessante, porque eu na Malhação já fui figurante, já fiz participação e já fui protagonista. Já segurou câmera também? Eu fiz tudo na Malhação já. Fiz a produção. Maluquice, pô, eu fiz tudo na Malhação. 2008 eu era figurante, 2009 eu fiz participação com alguns personagens lá que entrava e saía. E em 2014 eu fui protagonista, então é maluquice. E aí, ou seja, eu fui pra fazer figuração, mas não era para eu ficar aparecendo lá atrás, era porque eu queria entender como funcionava aquilo. Então eu não tinha dinheiro para fazer um curso de televisão e eu pensei, bom, se eu estiver naquele ambiente, eu vou poder observar e vou pelo menos ter uma noção. Lógico que não dava para você aprender, porque eu não estava praticando em frente às câmeras, mas eu sabia já como funcionava o set, as pessoas que estavam envolvidas, como se posicionava para uma câmera, como que a luz funcionava dentro de um set, para quem que eu tinha... Então, quando eu fui fazer minha primeira participação na TV, que inclusive foi na Malhação, eu já conhecia até a equipe. Era a mesma equipe, porque eu fui figurante. Então, tudo isso contribuiu para que eu pudesse... aprender alguma coisa e já não começar tão cru. Aí, falando sobre a pergunta, quando eu tava lá no set, como figurante, eu perguntava tudo para todo mundo. Eu colava no diretor de fotografia e perguntava para ele sobre a luz. Aí perguntava pro diretor, pro assistente de estúdio sobre como funcionava o set. Eu ficava fazendo perguntas. Sim. Então, então assim, minha pergunta não era tipo assim, era uma pergunta de curioso sobre, por exemplo, um ator ou uma atriz. Então, se eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta que ia contribuir para o meu objetivo. Tipo, não ia fazer sentido eu perguntar assim, fulano é legal? Que as pessoas perdem tempo isso. Tipo assim, você tem direito a uma pergunta. Aí você tá lá, você fala assim, fulano de tal é legal? Cara... É tipo, o gênio da lâmpada te deu aqui o direito de pergunta. Aí a pessoa perdeu uma das maiores oportunidades que pode mudar. Exatamente. A carreira dela, o game dela, o jogo dela, os negócios dela, e ela perde aquela oportunidade. Perdeu, porque ela fez a pergunta errada, entendeu? Então, eu sempre fui um cara de ficar fazendo pergunta. E eu falo pra minha equipe, né, pras pessoas que trabalham comigo, eu falo, cara... Não guarda nenhuma pergunta. Mesmo que você ache idiota a pergunta, pergunta. Você tá com dúvida, você não entendeu? Eu falei alguma nomenclatura que você não sabe, pergunta. Porque quanto mais tempo você demorar pra me perguntar, mais tempo você vai demorar pra aprender, pô. É uma coisa lógica, entendeu? Cara, e não só isso. Mari, pergunte, viu? Se você tiver dúvida de mim, pergunte. Não só isso. Sabe o que eu acho o maior problema, eu acho, na vida das pessoas... O que causa ansiedade na vida das pessoas, causa angústia, é não perguntar para o outro
o que o outro tá sentindo, ou o que o outro tá achando sobre tal situação, ou o que o outro achou sobre aquele negócio, aquela situação. Então, não ter a resposta porque você não fez as perguntas, às vezes cria historinhas na nossa cabeça de que o imaginário da gente... Ah, será que eu fiz a coisa certa? Será que o que aquela pessoa tá pensando de mim sobre aquilo que eu fiz? Sobre aquele ponto que eu falei? Então, não perguntar também, além de te privar de conhecimento, te causa uma angústia e uma ansiedade. É horrível. Não, você vê assim, ó, vamos trazer pra vida do dia a dia, o cotidiano. Já deve ter acontecido com você. Alguém tá meio estranho com você, aí você fala, cara, tá acontecendo alguma coisa? Aí a pessoa fala assim pra você, é porque eu achei que você tinha ficado chateado comigo por tal coisa. Mano, por que você não perguntou? Era simples. Você tá chateado comigo? Aí você fala, não, porque a tua vida não se resume só àquilo. Sim. Tu teve, sei lá, um problema na tua casa, tu tava esperando uma resposta de um trabalho que não veio, você ficou chateado. E isso fez com que você ficasse estranho com aquela pessoa naquele momento e ela achou que era com ela. Se ela tivesse te perguntado, cara, nada daquilo teria acontecido. E aquilo pode ter desencadeado várias outras histórias que prejudicaram outras coisas, sabe? Sim. Então é tão simples. É só você perguntar. Te fiz alguma coisa? Você tá chateado comigo? Aconteceu alguma coisa? É muito simples, cara. Só as pessoas não perguntam. Não perguntam. Às vezes não perguntam por vergonha e às vezes não perguntam por medo. E eu acho que a maior parte é o medo. E você já parou pra pensar que a gente é uma versão diferente na cabeça de cada pessoa? Você entrou num ambiente... tem uma pessoa que te acha insuportável. Já outra te acha o cara mais legal do mundo. Já outra acha você introvertido. A outra acha você extremamente carismático. Aí quando a gente para pra pensar tudo isso, você é uma versão na cabeça de cada pessoa. Você tem que dar bem consigo mesmo pra poder entender. Ok, eu sei quem eu sou. Isso, é isso. Eu sei o que eu tô fazendo. Isso aí. Eu sei o meu caráter. Eu me reconheço. Então, isso até serve para toda essa carreira que você teve de artista. Todos os artistas têm. Porque, caramba, a pessoa que tá te vendo ali na rede social, tá te vendo em uma novela, ela só conhece uma faceta sua. Tem gente que não sabe que você veio da natação. Tem gente que não sabe a história da Xuxa, por mais que você contou 1000 vezes. Tem gente que não sabe. Tem gente que só te conhece do Big Brother. Mas você nós somos multifacetas. Sim. Então, eu acho que o primeiro ponto disso tudo, para até você saber fazer as perguntas e criar isso, é você se reconhecer. É saber quem você é. Claro. Eu até falei sobre isso num outro podcast que eu fui, que na minha opinião, tá? É uma opinião minha. Saber quem você é, não é você saber quais são os seus pontos fortes. É saber quais são os seus pontos fracos. Porque uma vez que você sabe quais são os seus pontos fracos, que você sabe onde está a sua vulnerabilidade e você sabe onde as pessoas vão entrar para te atacar, você se torna mais forte. Porque saber as suas qualidades, é fácil. É igual assim, conviver com uma pessoa... só a parte boa daquela pessoa é fácil. Quando tá tudo bem, você tá com saúde, tua família tá bem, tu tá com dinheiro, tu tá trabalhando, facinho conviver. Sim. Agora, tá sem dinheiro, tua saúde não tá bem, tua família não tá legal, tu perdeu o emprego, e aí? Como é que faz? Como é que você convive com isso? Então, se você souber quais são os seus pontos fracos, você se torna mais forte. Só de já saber, você já se torna mais forte. Se você ainda pensar como que você pode diminuir essas fraquezas, porque dificilmente o teu ponto fraco vai se tornar a tua fortaleza, tá? Sim. Mas dá pra você deixar ele menos frágil. Dá pra você fortalecer ele. Então o fato de você já saber por onde as pessoas vão entrar, já faz você ficar mais fortalecido, entendeu? Sim. Você tem... Não sei se você pode compartilhar isso, mas... Se você quer compartilhar isso, porque eu acho que até pro público e pras pessoas... Você não precisa compartilhar tudo. E nem suas vulnerabilidades. Mas existe algum ponto forte ou algum ponto fraco que você trabalhou e que você expõe? Eu trabalhei isso e me tornei mais forte nisso. Um ponto fraco? Eu acho que, como eu falei, eu sou uma pessoa muito introspectiva, né? Sim. Eu sou mais na minha. E pra mim é difícil... pra você ver, eu não sou um cara que estou em muitos eventos, em muitos lugares, então isso é um ponto que eu considero um ponto fraco. Até você ter vindo aqui, cara, agradeço demais, viu? Então, esse é um ponto fraco, que eu trabalho para que ele se torne menos frágil. Sim. Ele nunca vai ser minha fortaleza, porque eu teria que mudar quem eu sou, entendeu? Sim. Tipo, eu não sou essa pessoa.
Eu sempre fui assim. Mas isso não é nem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não é isso. Mas é que eu não tá dentro de mim mesmo. Então eu preciso trabalhar, eu preciso fazer um esforço para poder diminuir esse abismo que existe entre onde eu sou forte e isso que é um ponto frágil meu, entendeu? Então eu venho trabalhando isso diariamente para poder, pelo menos, diminuir esse gap, sabe? Sim. E você fala do seu ponto fraco, mas eu já consigo ver um ponto forte em você, que desde a primeira conversa que a gente teve, você é um cara extremamente analítico. Só desses poucos contatos que a gente já teve, cara, tu é um cara muito analítico e talvez por isso você consegue entender, ter percepções, até pelas perguntas que você faz, também ter percepções. E isso tá te dando cadeiras em várias empresas. Por isso que os empresários te chamam. E aí a gente entra naquele ponto. Você não faz media for equity só. Eu tomo imagem em troca de um equity da empresa. Você senta numa cadeira porque você é importante ali. Você consegue entender o que aquela empresa precisa. Isso. E direcionar. Eu acho que eu sempre digo isso, eu acho que é onde eu posso mais somar, né? As pessoas geralmente me procuram pela imagem. E como eu entendi que era isso, eu não me importo que seja isso, porque eu só preciso de uma reunião. Então tá tudo bem a pessoa entrar em contato comigo falando, pô, Arthur, tem uma empresa, tem um negócio e a gente tá procurando uma cara pro negócio e a gente queria fazer Media for Equity. Aí eu nunca falo, não faço Media for Equity. Eu falo, legal, vamos marcar uma reunião? Por quê? Porque na reunião eu preciso explicar para ele, fazer ele entender que isso é só um bônus que eu vou dar para ele. Que aonde eu vou conseguir somar mais com ele é ocupando uma cadeira dentro da empresa e realmente pensando, tendo um olhar diferenciado, uma visão diferenciada. Sempre que eu sento numa reunião, eu peço para a pessoa me falar sobre o negócio dela, quais são as dores dela, o que está passando, por que ela está precisando disso. Aí ela começa a escrever, começa a descrever para mim o que está acontecendo, enfim, as coisas relacionadas à empresa. Só naquele momento eu já consigo listar para ela algumas possibilidades de coisas que ela poderia estar fazendo e ela não está, e coisas que ela de repente poderia criar mesmo, né? Nem que ela que tá tão fácil e que ela tá deixando de fazer, mas coisas que também ela não estão tão fáceis, mas que podem ser desenvolvidas através dessas que já estavam ali simples para ela resolver, entendeu? Às vezes acontece assim, pô, eu tô fazendo isso aqui, mas as minhas fontes de receitas são só essas aqui. Aí eu falo, tá, mas, cara, você não pensou nisso. O cara fala, caraca, realmente não pensei. Então eu consigo, como eu não tô dentro do negócio ainda, eu consigo ter uma visão mais amplificada sobre aquilo. É como se eu estivesse de fora olhando e eu falo, cara, aqui, ó, isso aqui estava muito próximo, você podia ter feito aqui, podia estar ganhando dinheiro aqui, podia estar ganhando nessas duas pontas, você podia criar um outro negócio aqui. Então isso eu acho que é onde eu consigo mais somar, né? E desenvolver, enxergar as possibilidades, desenvolver as estratégias para que essas possibilidades aconteçam e aí sim, por último, fazer a comunicação disso, mas não como um influenciador, e sim como um sócio do negócio que vai posicionar isso de uma maneira totalmente diferente. Porque uma coisa é eu pegar esse livro aqui e indicar esse livro. Sim. Esse livro não é meu, eu estou indicando. Ó, gente, li esse livro aqui, pô, realmente foi um livro que mudou muito a minha vida, tal. Muita gente vai comprar esse livro, porque o que eu falo, as pessoas que me seguem são influenciadas por isso. Agora, qual é o peso de eu falar, cara, esse livro aqui foi um livro que eu escrevi, foi um livro que eu botei toda a minha trajetória aqui, tem muito suor meu aqui, então assim, é um livro que vai mudar a sua vida. Quanto que eu vou vender a mais? Muito mais. Então, quando eu falo que eu faço parte do negócio, não só porque eu estou indicando, mas porque eu estou fazendo parte da construção desse negócio... Você sabe o que está no bastidor, você sabe o que está acontecendo. É outra autoridade, pô, é outra credibilidade. Não é a mesma coisa. E isso, nem todos os empresários conseguem ainda entender isso. Tem uns que falam assim, mas será que vai ser tanta diferença? Claro que vai. Sim. Porque uma coisa é eu falar sobre algo que eu vi, outra coisa é eu falar sobre algo que eu vivo. É porque tu tem repertório. Mais do que um conhecimento técnico, não abdicando do conhecimento técnico, que eu digo assim, você foi para uma faculdade e estudou aquele assunto especificamente, mas o repertório de vida, de várias áreas diferentes, e ter vivido várias facetas diferentes, isso te dá repertório e conhecimento para você conseguir ver algo e ver além do que tem ali. Porque o que acontece? Aí que eu te falo que houve a preparação. Existe a questão...
estratégica, existe a questão de você conseguir visualizar algo, mas existe a parte da criatividade que aí foi desenvolvido pela arte. Então, o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que eu tenho cabeça de empresário com alma de artista. Sim. E isso me dá muitos passos à frente. Tanto de quem é só influenciador, só artista e não tem a visão empresarial, quanto quem só é empresário. Você ativa os dois lados do cérebro, o criativo e o racional. Exato. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho que a vida, ela foi me desenvolvendo para esse lado. E isso me facilitou. Então, assim, as pessoas falam, pô, mas você não faz Media for Equity? Não, não faço. Não faço porque eu acho que é como se eu estivesse sendo mal aproveitado, sabe? Sim. Por exemplo, você é um cara que comunica super bem. Você é sócio do Influent Summit. Isso. Imagina se você não estivesse lá no palco apresentando. Eu tô usando você de maneira errada. Por que eu vou contratar uma outra pessoa para ser o mestre de cerimônias se você, que é sócio, consegue realizar esse papel perfeitamente? Tô lá fazendo o rolê acontecer. Então eu pegar você e falar, cara, vamos montar um projeto aqui e tal, e você ficar nos bastidores, é usar você da maneira errada. Você pode estar nos bastidores também? Pode. Você pode somar nos bastidores? Pode. Mas o teu lugar de brilho tá lá na frente. Faz sentido o que eu tô falando? Total sentido. E eu acho que quando muitas empresas... Demissões de funcionários e tudo mais, às vezes é porque colocou a pessoa na área errada. É isso. A pessoa é boa, mas ela tá na área errada. Ela tá fazendo algo errado. E aí, como é que... Eu já tive, cara, muito problema com sócio. Por eu estar na área errada. E hoje, com mais maturidade, eu consigo entender muito rápido como são as pessoas, como é que funciona determinada coisa com aquela pessoa, em que área ela pode atuar, qual a melhor habilidade dela. E aí, qual se tornou o seu ponto-chave para se tornar sócio de um negócio? O que é que você analisa? Estão me chamando para ser sócio aqui nesse negócio, trocar mídia ou sentar em uma cadeira. O que é que você analisa? O que faz eu aceitar? Isso. Tá. Então, eu comecei a montar um ecossistema, né? Então, hoje tem que fazer sentido com esse ecossistema, de certa forma. Então, o negócio que vai entrar, né? Ele tem que, de alguma forma, ou alimentar ou ser alimentado por algo que tem no ecossistema. Senão, não vai fazer tanto sentido. Sim. E eu procuro não ter duas empresas do mesmo segmento, porque não tem como fazer dessa forma. Então, vou te dar um exemplo de uma empresa que eu me associei tem pouco tempo, tá? Que é a Smart Perícias, por exemplo. A Smart Perícias hoje é a maior empresa, né, de perícias do Brasil, judiciais, né? Perícias judiciais. E é um mercado muito gigantesco. Por quê? Todo ano, tá? Tem mais de 30 milhões de processos que precisam de perícias judiciais. Obviamente, a gente não tem esse número de peritos. Sim. Concorda? Então, existe uma demanda gigante. Esses processos ficam lá, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano. Não consegue porque tem muito mais demanda do que pessoas para atender aquilo. Hoje, a Smart é a mais nomeada do Brasil, tem mais de 2 mil peritos embaixo e tudo mais. E aí, a gente veio com a proposta. Tá, beleza. Existem alguns peritos, não existe o suficiente, mas todas as pessoas que são formadas, que têm o 3º grau, podem ser peritos na sua área. Então, se você é médico, você pode ser um perito médico. Se você é engenheiro, você pode ser um perito de engenharia. Se você é contador, você pode ser um perito na contabilidade. Então, e todo ano se formam, sei lá, mais de 1 milhão de pessoas se formam no Brasil. Sim. Então, é um negócio que ele não ele é infinito. Você vai estar sempre se formando pessoas e todas as pessoas que se formarem ou que já são formadas são nossos possíveis clientes. Então a gente pensou, existe uma demanda gigante, a gente já é a empresa que é mais nomeada no Brasil, ou seja, é a maior empresa de perícias do Brasil, por que não a gente criar uma escola de formação de peritos? Porque se a gente já tem o know-how, se somos os mais nomeados porque o nosso laudo ele é mais preciso, ele é mais minucioso, ele é mais fácil do juiz entender, e isso faz com que... Porque, para você entender o que acontece com o laudo, tá? Por que os processos ficam demorando? Porque geralmente vai um perito que não tem nenhum conhecimento jurídico, e ele vai lá e dá o parecer dele técnico, só que ele não tem o juridiquês. Sim. Aí, quando ele bota isso no processo, o advogado da outra parte vai lá e embarga.
Por quê? Não está feito da maneira correta. Aí fica, faz de novo, vai, volta, e o processo vai se alongando. Então, quando você tem um perito que consegue ter, além da parte técnica, ele ter o juridiquês, ele se expressa da maneira correta e fica fácil de provar que aquilo ali era ou seja, estava errado mesmo, fica fácil do juiz dar o julgamento. Dele Sim. falar, realmente, ó, acabou o processo aqui, ó, você é culpado por causa disso. Quando não tá tão claro, o juiz não pode dizer, porque o outro advogado vai falar, não, mas aqui não tem isso, não tem aquilo, tem as brechas, entendeu? Sim. Então, isso fez com que a gente entendesse que se a gente tem esse know-how, se somos os mais nomeados, a gente pode criar uma academia para atender essa demanda que é gigantesca e a gente formar esses peritos. Cara, olha que loucura. Então você pode aprender com o Arthur desde fazer o nado borboleta até fazer perícia. Não, isso é muito louco. É o que você falou, você consegue... cara, é muito repertório. Tá em um assunto, vindo do ramo artístico e entender de perícia também. E isso é uma de suas empresas. Na verdade, assim, os meus sócios, né, são os caras que têm o know-how, né? Sim, mas você entende da parada. Você não tá só botando o seu rostinho ali. Não, estou falando, eu entro, não estou fazendo propaganda do negócio, sabe? É isso que eu estou dizendo, essa aí é a última camada. Essa empresa, por exemplo, eu não falei ainda no meu Instagram. A primeira vez que eu estou falando é aqui, entendeu? Por quê? Porque a gente está na fase de estruturação da Smart Education, que é essa academia, né, essa escola, para depois que isso estiver estruturado, aí sim a gente vai soltar para as pessoas. Porque isso, cara, vai ajudar muita gente. Porque quem já é um profissional, isso não substitui o trabalho dela, tá? Então você pode continuar sendo médico, atendendo, você vai fazer isso no teu tempo, é uma renda extra mesmo. No momento que você consegue tirar para você fazer aquele laudo, fazer aquela perícia, entendeu? Então isso vai ajudar muita gente que, de repente, ou está empregado, mas precisa aumentar a sua renda, ou não está empregado, isso vai fazer você vai ter alguma renda, pelo menos. Então, pessoas que estão dependentes, isso acontece muito com mulher. Mulher que está dependente do marido, que acabou de ter filho, que às vezes é humilhado pelo marido, sabe? Ela quer fazer alguma coisa, falar, o dinheiro é meu, você é uma inútil. Cara, isso acontece muito. E isso, inclusive, foi uma discussão nossa, entre nós somos 3 sócios, e isso é dos pilares mais importantes para a gente. A gente quer muito ajudar essas mulheres que são coagidas nesse lugar, que são humilhadas nesse lugar, do tipo, elas deixaram a vida delas, de repente, para gerar uma criança e ficaram ali dependentes do marido, e o marido, tipo, maltrata, humilha, sabe? Faz questão de deixá-la bem lá para baixo. A gente quer pegar essas mulheres e capacitar elas para que elas possam voltar a ter essa dignidade também, entendeu? Então isso é uma dos principais pilares da nossa escola. A gente, óbvio, vai atender todo tipo de pessoas, mas esse ponto é um que a gente quer muito, porque a gente sabe que, como existe uma demanda muito gigante, se ela for formada, se ela tiver a formação em perícia, não tem como ela não ter emprego. Sim. Se ela for boa, principalmente, ela vai ser nomeada, porque a gente já tem esse know-how, já é validado, né? Já tem muitas entradas em muitos lugares do Brasil, juízes e tudo mais, então essa nomeação vai acontecer. Então é como se ela comprasse um curso já quase com 100% de certeza que ela vai sair dali empregada, entendeu? Então as empresas que você entra, e já dá pra sentir pelo cara que você não é só questão financeira. Não. Tem que ter um quê de propósito ali, de transformação real. Todas elas têm que ter. Porque assim, ó, o dinheiro pra mim, cara, ele é importante, tá? Porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu consigo proporcionar uma vida boa para as pessoas que estão próximas a mim. Você não consegue dar carona a pé. Não tem como, exatamente. Essa é uma boa frase. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu consigo contratar pessoas, mais eu consigo abrir mais negócios, eu consigo dar uma vida melhor para minha família, para as pessoas que estão próximas a mim, eu consigo ajudar outras pessoas, porque a gente acaba ajudando, porque eu acredito nisso. Então, o dinheiro ele é importante, mas ele nunca pode ser a causa. Ele sempre tem que ser a consequência. Porque, na lógica, o dinheiro ele é uma consequência. Você sempre tem que fazer algo, se dedicar a algo, e aí você será recompensado por esse algo. Então você nunca pode buscar o dinheiro primeiro, porque ele é insustentável. Se você fizer isso, pode até ser que você ganhe dinheiro,
em algum momento, mas não tem como você sustentar isso. E talvez traga um vazio, porque aquele dinheiro veio... Mas é claro que vai ter um vazio. Você chega um momento, ok, tô aqui, mas e aí? Qual o propósito disso tudo? E parece ser demagogia isso, de falar em propósito. Uhum. E até ficou meio chulo, né? Várias pessoas indo pra internet falar, você tem que ter um propósito de vida, mas realmente, trazendo pra uma linguagem mais fácil, cara, entender o que te preenche, o que te faz realmente ter força de trabalhar e não se aposentar. O Joel falou um negócio, ele gravou um vídeo outro dia que eu achei muito legal. Que ele falou assim, durante muito tempo as pessoas ficavam me perguntando qual era o meu propósito. E eu tinha vergonha de não saber responder essa pergunta, porque eu não sabia qual era o meu propósito. E eu ficava perguntando, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Gente, pelo amor de Deus, qual é o meu propósito? Até que eu entendi, isso ele falando, até que eu entendi que eu não precisava ficar me perguntando qual era o meu propósito. Que se eu soubesse, que se eu descobrisse quem eu era, naturalmente eu estaria vivendo o meu propósito. Sim. Porque se eu sei quem eu sou, se eu sei quem Deus me fez para da maneira como Ele me criou para que eu estivesse nessa terra, consequentemente eu vou estar vivendo o meu propósito. Eu vou ser guiado para o meu propósito. As pessoas que estão fora do propósito é porque elas não sabem quem elas são. Então, quando você não sabe quem você é, qualquer coisa serve. Qualquer caminho, qualquer proposta Entendeu? Que te fizerem. Uma vez eu falei uma coisa que é o seguinte, fiz uma analogia. Imagina você vai num restaurante e aí o garçom chega pra você e te pergunta, você quer fazer seu pedido? O que você gostaria de pedir? E você fala, sei lá, pode trazer qualquer coisa. Aí ele vai lá na cozinha, volta com um prato de um risoto de camarão e tal, volta lá pra você. Aí ele apresenta o prato e fala, putz, cara, esqueci de te falar, eu não como camarão, eu sou alérgico a camarão. Aí ele falou, não tem problema não. Tem mais alguma coisa? Ele falou, não, traz aí o que você achar melhor. Aí o cara vai lá na cozinha, volta com um prato de macarrão à bolonhesa. Aí ele fala, rapaz, me desculpa, eu esqueci de falar, eu tenho intolerância a glúten, não posso comer o macarrão. Aí ele fala, não, senhor, não tem problema não. Aí ele vai lá, volta e traz um salmão com crosta de castanha, e ele fala, cara, me desculpa, é que eu também esqueci de dizer que eu sou alérgico a castanha. Eu não posso comer castanha. Olha quantas vezes esse garçom foi lá dentro e voltou para trazer uma comida de algo que você não sabia o que você queria. Se ele tivesse, na primeira pergunta, dito o que ele queria, ele já estava comendo, pô. Então, se perde muito tempo. Quando você não sabe o que você quer, você perde muito tempo. Quando você não sabe quem você é, você perde muito tempo. Porque você fica o tempo todo nesse teste. Não é. Então, ali nessa situação, esse cara já poderia ter almoçado e já poderia ter ido para outra coisa. Mas ele tá ali porque ele não sabe o que ele quer. Sim. Então, ele tá esperando que o outro... Olha só, ele tirou o poder dele, da vida dele, e botou nas mãos de outra pessoa. Falou assim, decide aí para mim. Aí o cara foi lá, trouxe e falou, mas isso aqui não serve pra mim não. Tenta de novo. Aí você fica nessa. E geralmente as pessoas fazem isso. E aí entra esse ponto, volta o ponto de fazer as perguntas certas que você falou e de saber quem você é. E cara, eu tenho 29 anos e várias vezes já vivi momentos, cara, o que é que eu tô fazendo? Será que é o caminho? Eu acho que todo mundo passa por isso. De se perguntar, o que é que eu tô fazendo aqui? Será que é o caminho certo? Mas esse questionamento é bom. É bom pra você se encontrar. Tem uma música que é aquela música que fala assim, pra você se encontrar, você precisa se perder. Aquela Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da maldade de pessoas ruins, não sei o quê. E aí nessa música tem uma frase que diz que você precisa se perder pra se encontrar. Mas como é que... Agora filosofando aqui, como é que você se encontrou? E como é que talvez deva se encontrar? Ou você não se encontrou ainda e tá se encontrando? Não, eu acho que eu me encontrei, mas eu precisei me perder mesmo. Eu me perdi de mim em vários momentos. E já falei isso várias vezes também. Sim. De realmente esquecer quem eu sou, o porquê que eu estava fazendo aquilo, o que me fez querer fazer aquilo. Então, eu tive sim momentos que eu me perdi. E eu acho que o Big Brother, por exemplo, foi um programa, para mim, muito importante nesse sentido. Porque lá dentro, as pessoas acham que lá é só um jogo, mas lá é um jogo psicológico, né? Sim. E se você souber usar aquilo ali a seu favor, cara, é um mergulho para dentro de você mesmo, assim, absurdo. É uma imersão. É uma imersão surreal. Você descobre muita coisa que você não sabia. Sabe quando você vai
fazer alguma atividade física que você nunca fez ou que há muito tempo você não faz, e aí você começa a sentir dor em lugar que você nem... músculo que você nem sabia que tinha. É isso. É tipo isso. Então você começa a ter percepções de você mesmo que você fala, caraca, putz, não lembrava que eu era assim. Não lembrava que eu gostava disso. Não lembrava que eu não gostava disso. Então o Big Brother, pra mim, ele foi muito importante nesse lugar também. Ele foi quase como um... Eu já vinha de um processo, tá? Mas eu acho que o Big Brother, ele acelerou esse processo pra mim. Porque eu fiquei 3 meses imerso em mim mesmo. Sim. Cara, você tá sem internet, tá sem contato. É você com você ali mesmo, sendo exposto a várias situações desconfortáveis. Que eu não escolhi. Que você não escolheu. E como é que eu lido com isso? E, cara, sabe onde eu vivi isso? Agora, trazendo aqui essa parte da imersão, eu fui pra Colômbia e trabalhei com crianças carentes na favela durante 3 meses. O tempo que você passou no Big Brother lá, eu passei 3 meses na favela, trabalhando com crianças carentes que várias situações eu não tinha controle. E eu tive que lidar com aquilo, de pegar 3 ônibus, e eu escolhi. Foi uma parada que eu escolhi, assim como você escolheu ir também, ninguém botou arma na sua cabeça. Claro, pra entrar eu escolhi. Então talvez o momento de você se encontrar é ter talvez esse momento de imersão. Só dá pra ser assim. Ter imersão e você estar disposto a viver a imersão. Se jogar, se colocar ali, naquele âmbito. Tem um negócio que eu acredito muito, que aí eu vou fazer uma analogia entre a terapia e o culto, tá? Eles não têm absolutamente nada a ver, não tô comparando a psicologia com a igreja, espiritual. Não tem nada a ver. Mas é só com a nossa atitude em relação a isso. Quando a gente resolve fazer uma terapia, e a gente vai fazer terapia 1 vez por semana, a terapia não deveria ser só naquela 1 hora que você fala com a sua terapeuta. Ali é o momento para você abrir caixas para que você se desenvolva durante essa semana até a próxima sessão. Só que assim como na terapia, no culto, as pessoas fazem a mesma coisa. Elas vão pro culto, aí elas assistem, né? Lá a palavra, o pastor pregando, o musical, tudo maravilhoso. E aí, pô, sou uma pessoa boa, vou fazer isso e tal. Quando ela vai embora do culto na segunda-feira, ela esquece tudo. E ela é uma péssima pessoa, segunda, terça, quarta, quinta. Ela não faz nada do que ela aprendeu no domingo. Ela não coloca em prática nada. Aí ela fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vivendo qualquer outra coisa. Menos o que ela viveu no domingo. Não adianta você ler a Bíblia se você faz um inferno na vida dos outros. Aí no domingo ela volta pra igreja. É a mesma coisa quando você tá fazendo a terapia. Você faz naquele dia, aí você fala, não, agora eu vou fazer. No dia seguinte você não faz nada do que você combinou com a tua terapeuta, ou que você entendeu que você precisava fazer, ou você não pensa sobre aquele tema que vocês discutiram e que você abriu para que você pudesse se desenvolver ao longo daquela semana. Então, as pessoas falam assim, você faz terapia? Faço. Faz quanto? 1 vez por semana. Ela acha que é só naquele momento. Nunca vai funcionar. Impossível. Porque imagina, você tem 1 semana, 7 dias... E só ali, durante 1 hora. Durante 1 hora, sabe? Tipo, não vai dar certo. É impossível. Sim. Cara, mas isso aí o que você tá falando do momento... É o que está acontecendo muito hoje na sociedade, onde as pessoas precisam de estímulos rápidos, aí vão para uma palestra motivacional, sai da palestra, não funciona. Mas é porque a pessoa não botou em prática e a pessoa não vive aquilo. Ela só teve um estímulo naquele momento e acabou-se. Então, como é que você quer mudar algo realmente, algo concreto na sua vida se você vive à base de estímulos e não de decisões diárias, de trazer essa vivência até com a terapia? E quem é creator, quem se expõe, cara, é punk quem se expõe. Tem que estar disposto, é muita exposição, tem que estar com muita disposição também. Mas ninguém está preparado. Porque enquanto tá tudo bem, você tá levando uma boa. Quando começa a sofrer hater, a maioria não aguenta. Como é que você lidou com essa... É muito difícil, cara. É muito difícil. Foi uma coisa que eu fui aprendendo a ignorar, a silenciar. Mas eu não acho que é uma coisa que você aprende a... Lidar totalmente. A lidar, cara, totalmente, assim. Acho que você precisa realmente ignorar e silenciar. Não tem como você conviver com aquilo e falar, tá de boa. Porque por mais que você saiba quem você é, você não gosta de ficar lendo aqueles absurdos que as pessoas escrevem pra você, sabe? E aí as pessoas falam, mas se você não se identifica, não te incomoda. Mais ou menos, porque a mentira me incomoda também. Sim.
quando você está sendo difamado, tipo, por exemplo, alguém diz que você roubou alguma coisa e você não roubou, e aquilo se torna uma coisa repetitiva, você vai ficar indignado, pô. Não tem como você falar, não roubei, isso aí nem... Pô, tá todo mundo, tá uma galera ali, sabe, infernizando a tua vida. Então não tem como você... Não é sobre, se não fosse, você não ia se importar. Eu não acredito muito nessa teoria, não. Não tem nada a ver, cara. Quem é que quer? E digamos, não só isso, mas todas as pessoas que te amam, que estão ao seu redor, ficar vendo aquilo também, não só te atinge pessoalmente, mas, cara, seus pais. Eu acho que minha mãe surtaria se eu tivesse um hater absurdo. E eu acho que até preparar meus próprios pais, não só a mim, mas também as pessoas ao meu redor lidarem com isso também. A receber em verdades e tamanho. Esse é o caminho que eu escolhi e... tô tentando me preparar para isso e é uma coisa contínua. É como você falou da terapia, não é uma hora só. Se eu tô lidando com isso, é continuar lidando com isso. Então, estratégias para lidar com isso. Então, mas é muito doido, porque o hater, ele é uma pessoa que ele tá mais preocupado em te derrubar do que se levantar. É muito louco isso. Ele não gasta o tempo dele para ele se tornar quem ele gostaria de ser, né? Porque assim, quando ele tá falando mal de você, quando ele tá te criticando, a gente parte do ponto de que ele é melhor do que você. Se ele tá te julgando, se ele tá dizendo que você é isso, aquilo, é porque ele é melhor do que você, ou deveria ser melhor do que você, ou gostaria de estar no seu lugar, ou diz que faria melhor do que o que você faz. Então, ele deveria estar gastando o tempo dele para ele ser essa pessoa. Porque se ele está dizendo que você, sei lá, você nem tem talento, você é um bosta. Então, ele deveria estar se esforçando, né? Em vez de fazer isso, ele devia estar se esforçando para ele ter uma oportunidade e ele mostrar na prática que ele é melhor que você. Que ele atua melhor que você, que ele canta melhor que você, que ele apresenta melhor que você. Whatever. Só que isso dá muito trabalho, pô. Ele se dedicar, ele tem que fazer um curso, ele tem que estudar, ele tem que acordar cedo, dormir tarde, sabe? Isso dá trabalho. É melhor te diminuir. Então é muito mais fácil ele te derrubar e você ficar no mesmo nível dele do que ele se esforçar para ser alguma coisa. Não existe nenhum hater, não existe um hater que ele é bem sucedido, pô. Todos eles são frustrados. Cara, a pessoa despender o tempo dela pra ir em um comentário, ficar xingando, ficar fazendo vários comentários... A pessoa deve... Cara, isso não entra na minha cabeça. A pessoa realmente deve estar muito mal amada da vida, frustrada, e quer importunar os outros como diversão e para aumentar o próprio ego. Com certeza. Mas essa eu acho que é a maior labuta e eu acho que o desafio para os próximos anos. Como realmente lidar com isso, já que tudo se tornou o Black Mirror. Aquele episódio 3 do Black Mirror, eu acho da 3ª temporada. Tô falando aqui, eu acho que... Procurem lá, que é que a menina tá com... Ela quer entrar num clube, quer entrar num grupo social, aí só entra com seguidores. E aí ali já tem a percepção dos haters. Uma pessoa... Nessa própria série, uma pessoa que era muito querida no meio social, porque aconteceu alguma coisa, diminuiu o score dela, da pessoa, e a pessoa é excluída do meio dela. Então, o que acontece nas redes sociais impacta também sua vida offline. E aí é onde a gente começa a perceber quem é amigo, quem não é, quem tá junto, quem não tá. Aquele brotherzão que disse, tamo junto. Aí, às vezes não tá junto. Eu acho que... Mas isso acontece constantemente. Quando você tá bem, todo mundo quer estar próximo de você. Aconteceu alguma coisa, opa, nem conheço. Nunca vi. E... É complicado isso aí. É complicado. Tem que ter a cabeça muito boa e tá firme. Mas o que você acha que foi que te tirou mais do o que você acha que te gerou mais desconforto nessa imersão que você teve e você pôde aprender com esse desconforto quando você estava lá no Big Brother? No desconforto? Cara, e quando eu entrei no Big Brother, como existia uma rejeição e existia já uma conversa do tipo, ele vai entrar e a gente vai tirar, eu acho que o mais difícil foi conseguir não ficar pensando nisso. Porque eu pensava assim, cara, eu preciso de tempo. Só que para eu ter tempo, eu precisava ganhar prova, eu precisava não ir pro paredão. Porque eu sabia que se eu fosse pro paredão logo no início, eu ia sair. Então eu acho que o mais difícil ali
no início foi essa questão do será que eu vou ter tempo? Será que vai dar? Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de mostrar quem eu sou? Isso. Só que assim, aí que eu tô te falando. Essa não é uma pergunta tão inteligente, o será que vai dar tempo? Porque ela não me traz nenhuma ação. Ela só me traz uma preocupação, né? Então ela tá ocupando o meu tempo. Mas ao mesmo tempo que eu fazia essa pergunta, que não é inteligente, eu sabia o que eu precisava fazer para ter tempo. Então essa é a diferença. Tudo bem que não era uma pergunta inteligente, mas eu também me fiz a pergunta inteligente, que é o que eu preciso fazer para ter tempo? Então eu preciso ganhar a prova, eu preciso fugir do paredão, eu preciso conseguir minimamente me enturmar e estar em algum grupo que eu possa me proteger de certa forma. Então eu sabia o que eu precisava fazer. E consegui, porque no primeiro paredão eu ganhei uma prova de imunidade com DG, e no segundo, metade da votação do paredão foi aberta. E eu contei o número de votos que as pessoas estavam fazendo, mudei meu voto na hora e votei na pessoa que eu imaginei, né? Porque a gente não tinha os votos ali abertos completamente, porque metade tinha sido no confessionário. Eu imaginei que eu estava empatado com ela, e aí eu não ia votar nela, mas eu votei nela para eu poder tentar me salvar. E aí no final eu me salvei por um voto mesmo, e ela foi paredão e eu não, na segunda semana. Aí na terceira, quando a Jade foi líder, ela acabou me colocando, mas ali eu já tinha 3 semanas de programa. Sim. Então já tinha uma história ali para contar. Cara, você como um cara que tem muita percepção, eu acho que o Big Brother foi essencial para você trazer esse repertório também e ocupar cadeiras dentro de empresas, porque grande parte de fazer um negócio dar certo é entender das pessoas, tanto que vão comprar tal produto ou das pessoas que estão construindo aquilo junto com você. Você já no Big Brother conseguia identificar essa pessoa tá jogando, essa pessoa tá sendo falsa, porque isso eu quero trazer essa contextualização com o mundo dos negócios, que é praticamente a mesma coisa, cara. Fazer leitura, né, gente? Eu acho que isso é o que eu falei também. Eu acho que a arte, ela me deu essa capacidade de observação. Então eu sou uma pessoa que observo muito e consigo geralmente ter uma leitura, digamos que mais precisa das pessoas, né? Do que ela está pensando, pela maneira como ela está se portando, agindo, me olhando, como ela me trata. Isso eu consigo fazer uma leitura para saber. Ontem até a gente estava discutindo sobre isso, né? Num dos negócios que a gente tem, veio uma lista, né? Uma pessoa sugeriu uma lista de produtos. E eu falei, legal, esses produtos são legais, mas não sei se isso está fugindo um pouco do propósito da empresa, né, com o nome da empresa e tal. Ela falou, mas é porque eu acho que isso faria total sentido para mim. Aí eu falei, não, eu entendi. Agora, só que quando a gente monta um negócio, ele não tem que fazer só sentido para você. Ele tem que fazer sentido para as pessoas. Então, vamos ver, a gente vai fazer um levantamento, uma pesquisa, para saber se existe essa demanda, se faz sentido para as pessoas de uma maneira geral, para que a gente valide isso ou não. Pode ser que faça. E se fizer, perfeito, porque eu gosto desses produtos. Mas não pode ser só porque faz sentido pra você. Porque senão só você que vai comprar, pô. Ela vai ser insustentável. São as pessoas que fazem conteúdo. Você não tá fazendo conteúdo pra você, tá fazendo conteúdo pro outro. Exatamente. Cara, Agora, uma coisa que a gente falou também aqui nos bastidores, que eu acho legal a gente falar, pra quem é criador de conteúdo aí, quem é influenciador que tá assistindo a gente, e que já virou essa chave, né, pro Media for Equity, por exemplo, que eu acho que o Media for Equity ele foi o passo 1. Né? Então, os influenciadores, os artistas, né? Os esportistas, né? Que já fazem isso também, né? O próprio Messi, o Roger Federer, enfim, tem vários que fazem, fizeram o Media for Equity. Foi o passo 1, onde eles entenderam que seria muito mais vantajoso a longo prazo eles, em vez de receberem para fazer uma campanha, uma postagem, algo ali pontual, eles tivessem uma participação, mesmo que fosse pequena, naquela empresa, para que a empresa pudesse usar a imagem deles e eles tivessem uma cota dessa empresa para o resto da vida. Né? Essa empresa depois poderia ser vendida e nessa venda ele poderia faturar muito mais do que ele faturaria se ele ficasse fazendo campanha. Esse é o passo 1. Tem muita gente que já virou essa chave, que entendeu que isso faria sentido, só que ainda... Aí, beleza, essa é uma vertente. A outra vertente foi, alguns influenciadores entenderam que, cara, se eu tenho uma comunidade, se eu tenho um público fiel, por que eu vou ficar divulgando o teu produto se eu posso produzir o meu produto? E aí eles começaram a empreender. Alguns começaram a empreender nessa linha. Só que eu não vejo ainda tantos influenciadores indo para um passo 2, na minha opinião, o passo 2, que é
Em vez deles fazerem só o Media for Equity, só darem a imagem, eles se desenvolverem como empresários e ocuparem de fato uma cadeira dentro da empresa, né? Seja um CSO, como é meu caso, que eu sou estrategista, ou um CMO, que é o cara que vai cuidar de toda a parte do marketing. Eu não vejo isso acontecendo. Porque se isso acontecesse, ela conseguiria um percentual bem maior do que ela consegue no Media for Equity. Sim. Porque ela não vai ser só a imagem. Ela vai estar trabalhando, ela vai estar construindo aquilo, ela vai estar ajudando, botando a mão na massa para que aquilo ali ganhe um valor agregado diferenciado, né? Então, eu acredito muito que esse é o passo 2. Mas eu não acho que isso é um passo 2 para todas as pessoas. E justamente perguntaram isso no meu Instagram. Perguntaram. Foi uma influenciadora, grande até. Vitor, você acha que todo influenciador deveria ter fazer sua empresa própria, lançar seu produto? Eu disse que não. Porque... E acontece de dar errado para muitos. Ah, caramba, tô vendo os produtos da Virginia estão estourando. Vou lançar o meu. Cara, mas você tá montando uma empresa. Uhum. Não é só porque você tem uma comunidade ali, você tem uma audiência que vai vender. Uhum. Porque existem vários pontos, o marketing, a venda, a contratação, quem são seus sócios, qual o investimento, qual fornecedor está por trás, quais os processos estão por trás. Aí essa foi a minha resposta para o influenciador. Eu disse, não, nem todo influenciador precisa ter sua empresa, porque nem todos estão preparados para ter isso. Então, mas aí, olha que interessante, o influenciador ele tem essa oportunidade. Então ele começou divulgando um produto. Esse foi o passo 1. Então, eu nem vou dizer que aquele é o passo 2. Já nem é o 2, é mais para frente. Mas vamos lá. Passo 1, então. Comecei a divulgar um produto de alguém. Passo 1. Beleza. Passo 2. Media for Equity. Eu agora, em vez de eu divulgar só pontualmente, eu quero um percentual dessa empresa para você poder usar a minha imagem. Passo 2. Passo 3. Agora, eu não quero só fazer o Media for Equity. Eu quero entrar mesmo no negócio para eu poder contribuir de uma maneira diferente e aprender sobre como funciona uma empresa. Esse é o passo 3. O passo 4 é você abrir tua empresa. Por quê? Você começou vendendo um produto, ou seja, você começou já a educar a sua audiência a não só ser um seguidor, mas ser um consumidor, ou seja, ela abre a carteira e compra o que você indica. O passo 2, você já está um pouco mais conectado com aquela empresa, já não está tão dentro, mas já está mais conectado e vai ganhar a longo prazo. Passo 3, você entrou mais no negócio e começa a entender como que aquela roda gira, como que realmente a empresa funciona, quais são os departamentos, o que depende de quê. Você está dentro da operação. E o passo 4 beleza, agora eu entendi, vou montar o meu negócio. Sim. Então eu acho que... É um aprendizado. Eu acho que pode usar esses 4 passos aí. É um aprendizado, não é uma decisão de... vou montar agora, mas sem expertise do nada. Tem gente que já... Cara, tem um dom. Que, sabe, aquela pessoa que fala, pô, essa aqui, ela é diferente. Então, talvez ela não precise passar por todos os passos, ela consiga ir para um outro lado. Pode acontecer também, mas eu acho que isso seria o mais interessante, esse percurso aqui, esses 4 passos. Cara, acho que isso aí vai ficar de lição para muitos influenciadores que estão começando carreira ou que já têm uma carreira e estão perdidos, porque muitos estão perdidos a entender o que é que faz, qual é o próximo passo. E agora, beleza, estou fazendo aqui. Muitos às vezes não estão ganhando dinheiro, não estão fazendo dinheiro e não sabem o que fazer, não sabem para onde ir e como montar. Esses passos que você deu, eu acho que vai abrir a cabeça de muita gente. E eu acho que as pessoas também têm que... O lance influenciador ficou muito batido e ele ficou muito raso, cara. Porque assim, você é influenciador, mas você influencia em quê? Em que área, pô? E você influencia quem? Quem e em que área também é muito importante. Só tem engajamento, às vezes não vende. Não vende. E assim, vamos lá. Por exemplo, eu acredito que eu sou uma pessoa que influencio bastante na questão de superação, resiliência, a minha trajetória de vida. Isso são lugares que eu vejo que as pessoas falam muito sobre isso. E também sobre a questão de comunicação. Tipo, cara, queria me comunicar com você, gosto de ouvir você falar, tal. Então, nesses pontos, são pontos que eu consigo me conectar com as pessoas, né? O fato de eu não desistir, o fato de eu ter foco, determinação, como eu construí a minha carreira, como eu caí e levantei. Isso faz com que as pessoas falem, cara, eu me espelho na história desse cara. Eu quero... toda vez que eu tenho uma dificuldade, eu vou lá olhar o que esse cara está fazendo. Então, isso é uma coisa. Mas tem várias outras coisas. Aí a pergunta é, você está influenciando as pessoas em quê? Tipo assim, qual é o teu core business, vamos dizer assim, de influenciador, entendeu?
Eu sou um cara que antigamente eu era mais sedentário, não fazia exercício físico, estava acima do peso e de repente agora eu perdi 30 quilos e tô comendo saudável, tô treinando, tô jogando futebol, futevôlei, vôlei, praticando esporte e as pessoas se identificam com isso. Beleza, então eu tô influenciando pessoas que antes estavam abandonadas, se abandonaram, estavam lá comendo de qualquer jeito, não estavam fazendo atividade física nenhuma, e agora, de repente, através de mim, essas pessoas começaram a mudar o mindset e despertar para esse novo lugar. Isso é uma maneira de influenciar. Agora, só falar, eu tenho seguidor, eu estou te influenciando, mas está em quê? E se você está sendo influenciado, será que você não está frágil? Porque você está sendo influenciado por qualquer coisa. Então, eu acho que é uma avaliação para ambos os lados. Para o cara que quer ser influenciador, você vai influenciar em quê, em que área e por quê? O que você tem para contar, qual a história que você tem para contar, o que você já passou que é testemunho para que outras pessoas se espelhem. E a pessoa que está sendo influenciada por que você está sendo influenciada? Será que você não está muito com a cabeça fraca? Será que, não sei, será mesmo que aquilo ali é a melhor influência para você? As pessoas elas querem se agarrar em algo. Eu vejo muito que as pessoas elas querem um líder. Elas querem um líder. Mas elas podem ter um líder. Elas querem escolher o líder, mas qual líder você vai escolher? Essa é a questão. E qual líder você quer ser? Qual líder você quer ser da sua comunidade? E o cara, trabalhando com marketing, trabalhando com conexão com marcas e influenciadores, eu percebo que a jornada está sendo mais você fortalecer a sua voz dentro daquela comunidade que você influencia, mostrando o que você acredita realmente. As marcas estão começando a olhar cada vez mais para isso, independente da quantidade de seguidores, mas qual voz? Qual voz você tem sobre aquelas pessoas e o que é que você prega? E isso faz parte da sua imagem, faz parte do que você está construindo e quem vai se sustentar lá no futuro, daqui a alguns anos, vão ser essas pessoas que estão construindo uma voz muito ativa. E não necessariamente quem tem engajamento, quem tem views. É realmente quem tem uma voz, quem coloca para fora e faz aquelas pessoas acreditarem no que está sendo falado. É isso, também acho. Tem uma coisa que eu acredito muito, que eu falo bastante sobre isso, que é o poder das microdecisões. As pessoas sempre elas acreditam que elas precisam tomar uma grande decisão sempre. E eu acredito que essa grande decisão ela já foi tomada lá atrás, por microdecisões que você teve. Vou explicar. Quando você vai dormir, é a primeira microdecisão que você vai tomar para o seu próximo dia. Porque ali, antes de dormir, você vai decidir se você vai botar o despertador ou não, qual hora você vai botar o seu despertador, e se você vai botar 1, 2, 3, 4, 10 despertadores, que você vai ficar lá no soneca. Essa é a primeira decisão que você vai tomar para o seu próximo dia. Beleza. Quando chegar no próximo dia e o teu despertador tocar, vamos supor que você botou o despertador para tocar às 7 da manhã, vai ser a tua primeira decisão do dia, que é, vou levantar ou vou continuar dormindo? É a primeira decisão que você vai tomar. Qualquer decisão que você tomar vai impactar no seu dia e vai te levar para um caminho. E aí agora eu não estou nem mais dizendo se o caminho é certo ou se o caminho é errado. Só que um caminho vai te levar, vai te aproximar para o que você quer e o outro vai te afastar. Não tem como os dois te levarem para o mesmo lugar, é impossível. Sim. Então, beleza. Você foi lá e decidiu que você quer levantar. Levantou. Agora é a tua próxima decisão. Você vai tomar banho, você vai colocar uma roupa e vai para academia, você vai ler um livro, você vai pegar teu celular, você vai tomar café da manhã, você vai escovar o dente. O que você vai fazer? Aí você vai escolher alguma coisa. Vou tomar um banho. Tomou um banho. E agora? Vai fazer o quê? Então, durante o dia, você tem várias microdecisões para tomar e todas essas microdecisões influenciam no teu dia. E esse dia influencia na tua semana. E essa semana influencia no teu mês, que influencia no teu objetivo final. Então, quando algo não acontece, não foi ali. Eu aprendi uma coisa no automobilismo, que eu estava tirando a minha certificação para poder pilotar. Também. Além de nado crawl, além de juridiquês, automobilismo. É verdade. Eu aprendi uma coisa no automobilismo interessante, que é o seguinte, que eu não sabia. O instrutor estava me falando o seguinte, quando você erra uma curva, você não errou naquela curva. Você errou umas 2, 3 para trás, que influenciaram naquela curva. Então, quando você entrou errado nessa curva, não foi porque foi nessa curva. Tipo, eu cheguei aqui, eu já cheguei com o carro posicionado de maneira errada. Sim, porque você já veio errando a 2, 3 curvas para trás, que fez com que ali você chegasse num ponto que já não dava mais para você consertar.
Sim. E é exatamente isso que acontece. Quando você não atinge um objetivo, ou quando alguma coisa não sai como você queria, ou sai errado, não foi ali pertinho, foi lá atrás. Alguma coisa que você decidiu lá para trás foi influenciando em cadeia para que, quando chegasse naquele momento, não desse certo. Então, as pessoas falam, ai, putz, não deu certo por causa disso. Será que foi por causa disso? Ou será que foram decisões muito mínimas, muito pequenas que você tomou lá atrás que impactou nisso? Coisas bobas, cara. Por isso que eu falo, o poder das microdecisões, elas impactam diretamente no que você quer, aonde você quer chegar. Não são as grandes decisões, porque as grandes você está vendo. E as micros que você não dá tanta importância, mas que elas vão se acumulando, e elas se tornam maiores do que essa grande decisão que você tem que tomar. Você vai postergando o que você tem para resolver, vai virando um amontoado de decisões. Aquelas micro decisões viram um amontoado de decisões que erradas. Que aí te gera angústia, te gera ansiedade, e aí faz você ficar com a cabeça bagunçada, tomar decisões erradas e te deixa perdido. Então, talvez o ponto da galera tá perdida hoje em dia, muita gente tá perdido, é porque não tá sabendo fazer o micro. Não tá sabendo tomar micro decisões. Isso. E deixando a galera realmente perdida. Mas ó, a gente já tá chegando aqui no fim do nosso papo. Cara, eu acho que a gente vai tirar várias, as pessoas que estão em casa vai tirar várias lições de tudo que a gente falou aqui. Mas o que a gente pode, o que você pode deixar de conselho para alguém que está assistindo isso aqui e está perdido? Não se encontrou ainda no que quer fazer, onde quer estar? Cara, se eu pudesse falar uma coisa, assim, eu vejo que as pessoas, elas buscam muito essa resposta fora delas. Porque elas ficam tentando se espelhar nas outras. Tipo, pô, caraca, isso que o Vitor faz é legal. Pô, isso que fulano faz é bom. Pô, isso aqui dá dinheiro. Isso aqui eu acho que seria bom. Então você está o tempo todo tentando buscar essa resposta em algo externo. Quando na verdade a resposta está dentro de você. Então, se você parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, por isso que eu falei, cara, o Big Brother para mim foi muito importante porque foi uma imersão obrigatória comigo mesmo, entendeu? Então assim, para de olhar para fora, para de se preocupar com o que o outro está fazendo, para de querer fazer o que o outro faz porque dá resultado para ele e começa a olhar para você, começa a entender o que você é bom, quem você é. Depois que você souber quem você é, no que você é bom. Depois do que você souber no que você é bom, nisso que você é bom, o que você faz de diferente das outras pessoas. Porque, por exemplo, eu sou bom na dança. Beleza. Você é bom na dança, o outro é bom na dança, mas o que você faz diferente que te torna único? É isso que vai fazer você se sobressair. Então, primeiro você precisa saber quem você é, depois você precisa saber no que você é bom, e depois você precisa saber no que dentro do que você é bom, o que você faz de diferente dos outros. Aí é o pulo do gato. Aí é onde você consegue se destacar da maioria. Porque geralmente as pessoas não sabem quem são, quando sabem quem são e descobrem no que é bom, não se preocupam em achar qual é o diferencial. Não, eu sou bom nisso aqui. Tá, você é bom, mas ele também é bom, o outro também é bom. Mas o que você tem diferente? O que vai fazer você se destacar? Então, o que eu acredito que faz a pessoa se destacar são essas três coisas. Ela saber quem ela é, ela saber o que ela é boa e o que faz ela ser diferente das outras que são boas iguais a ela, nisso que ela descobriu que ela é boa. Cara, perfeito. Perfeito. Acho que essa foi a deixa para quem está assistindo esse podcast e está se sentindo angustiado por estar perdido. E vamos encerrando esse episódio do InfluenteCast aqui. Muito obrigado, cara, por ter vindo. Você. Muito obrigado mesmo. A galera vai tirar muitas lições daqui. Tomara. E simbora pro próximo episódio. Valeu. Fiquem com Deus.